Quero agradecer a professora Lívia e a professora Denise, que são as professoras desse seminário, por toda a organização desse evento, né? Também a equipe da TV URGS, né, pela gravação desse momento. E, então, nós vamos ter a conferência Percurso de Pesquisa em Relações Familiares e Desenvolvimento Infantil, da graduação ao início da carreira. Nós vamos contar, então, com a professora doutora Beatriz Schmidt. Eu vou ler alguns detalhes da sua trajetória profissional. A professora doutora Beatriz Schmidt, ela é docente no curso de Psicologia e no programa de pós-graduação em Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande, FURG. Ela fez o pós-doutorado no Núcleo de Infância e Família, no DIF, da Universidade Federal, aqui do nosso programa. E ela fez um estágio, doutorado sanduíche, no Human Development and Family Science Program, da Ohio State University. Ela é também psicóloga e especialista em saúde e família, mestre em psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina. E ela obteve, né, com a sua tese de doutorado, dois prêmios muito importantes. O Prêmio CAPES de Tese, da edição 2019, na área da psicologia, e ela também recebeu o grande Prêmio CAPES de Tese Josué de Castro, da edição de 2019, na área de humanidades. Então, de todas as teses de doutorado da área de humanidades. As suas pesquisas enfatizam as relações familiares e desenvolvimento infantil, com destaque à coparentalidade na transição para a parentalidade. Eu quero agradecer muito, então, a presença da professora Beatriz Schmidt, né? Então, tem agora o seu espaço para a sua conferência. Muito obrigado, em nome do PPG. Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos. Para mim é uma grande honra e uma grande alegria poder voltar ao programa de pós-graduação em Psicologia da URGS. Na verdade, faz pouquíssimo tempo que eu saí, então eu estou muito confortável aqui. Bom, mas ainda assim é uma responsabilidade, né? Eu ingressei aqui no ano de 2014, aprendi muito e fui muito feliz aqui. E hoje eu vejo, por exemplo, o professor William aqui na frente. No meu primeiro seminário, em 2014, quem fez a apresentação da sua trajetória foi o professor William, né? Então, é uma grande honra poder rever alguns colegas, rever pessoas especiais da minha trajetória. E, bem, eu vou falar um pouquinho, né? O professor Remor já disse que eu estive vinculada ao Núcleo de Infância e Família da URGS. Eu fiz o doutorado, então, sob orientação do professor César Piccinini, com orientação da professora Giana Friso. Pessoal, para esse momento de hoje, né, eu conversei um pouco com a professora Lívia, troquei muitas ideias com o professor Piccinini, né, que segue me orientando ainda, embora não formalmente. E a gente pensou, então, eu estruturei a apresentação em 3 momentos. Tá? Inicialmente, eu vou trazer alguns aspectos da minha trajetória acadêmica, desde a graduação, né, passando rapidamente graduação, mestrado, doutorado, pós-doc, e agora o meu ingresso na FURG, que é bastante recente. Então, eu fui nomeada, tomei posse em outubro do ano passado, e até então eu estava aqui na URGS fazendo o pós-doutorado no NUDIF. Num segundo momento, eu também vou trazer brevemente alguns aspectos sobre o Prêmio CAPES de Tese, né? Enfim, o que a gente refletiu, quais foram os fatores, né, que provavelmente contribuíram para que a gente conquistasse esse prêmio. E, por fim, eu vou dar um panorama geral da tese de doutorado. Eu optei por deixar a tese por final, porque vocês vão poder ter acesso, né, a artigos, a tese, enfim. Então, como faz muito pouco tempo que eu estava nessa posição que vocês estão agora, eu lembrei assim do que eu gostava, o que eu achava interessante de ouvir nos seminários, e, nesse sentido, eu vou trazer algumas decisões que eu tomei ao longo da minha trajetória acadêmica, algumas escolhas que eu fiz, na expectativa assim, de que vocês possam, né, refletir sobre elas e ver se servem para vocês ou não, enfim. Então, vou compartilhar com vocês alguns desses aspectos. Então, eu inicio falando um pouquinho da minha trajetória. Diferentemente de muitas pessoas, eu não tive a trajetória acadêmica sem interrupções, né? Graduação, mestrado e doutorado. Então, eu fiz a minha graduação, especialização em saúde da família e mestrado em psicologia na UFSC. Durante o mestrado, eu senti muita necessidade, eu tive muita vontade de ir para o mercado de trabalho. Queria colocar a psicologia em prática, né? Então, eu comecei a fazer alguns concursos públicos naquela época. E eu passei no concurso do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.
Fui psicóloga judiciária na comarca de Guaratuba entre 2012 e 2013. E foi um período bem importante. Eu trabalhei nas varas de família e de infância e juventude. E foi um período bem importante, porque, embora não tivesse vinculado à pesquisa naquele momento, eu estava experienciando na prática aspectos relativos às relações familiares e ao desenvolvimento infantil, né? E essa experiência foi crucial, inclusive, para eu definir o tema da minha tese de doutorado, que foi a coparentalidade. Então, no Poder Judiciário, eu acompanhei algumas famílias, por exemplo, em situações de disputa de guarda, em que eu via uma coparentalidade um pouco mais fragilizada. E também tive a oportunidade de acompanhar algumas outras famílias, na verdade, postulantes, né, casais, postulantes à adoção, em que a gente podia abordar com aqueles casais, a gente poderia promover, né, naquele momento, uma coparentalidade mais positiva, né? Então, essa experiência foi realmente importante, inclusive para eu definir o tema da minha tese. Por questões familiares, eu vim para o Rio Grande do Sul, né? Então, eu passei no concurso da Fundação de Atendimento Socioeducativo, da FASE, fui psicóloga do Centro de Internação Provisória Carlos Santos, e também na FASE eu tive contato com relações familiares, em geral, um pouco mais fragilizadas, né? E também com a coparentalidade, também em situações, lamentavelmente, em que a coparentalidade era fragilizada e que representava, muitas vezes, né, fator de risco para o desenvolvimento daqueles adolescentes. Bom, depois dessa minha experiência no mercado de trabalho, eu senti, na prática da psicologia fora da academia, né, eu senti muita necessidade de voltar para a universidade, e esse foi um período em que eu pude pensar um pouco sobre a minha trajetória profissional e o meu desejo de investir, de fato, na carreira acadêmica. Ainda na fase, eu vim conversar com o professor Pitinini, na expectativa, né, de prestar a seleção aqui para o PPG. Então, fiz a seleção e entrei no doutorado com o professor Pitinini em 2014. Eu já tinha, assim, naquele momento, uma ideia do que eu gostaria de pesquisar, né? Conhecia os estudos do NUDIF, enfim. No doutorado, eu tive a oportunidade, então, de fazer o doutorado sanduíche na Ohio State University. Foi uma experiência também bastante rica. Voltei para a URGS, né, pós-doutorado de sanduíche, defendi a minha tese, ganhei uma bolsa de pós-doc, PDJ, né, do CNPq. Também trabalhei em universidades privadas, então fui professora de universidades privadas, e essa experiência foi muito importante para eu poder conhecer, né, uma realidade. Eu sou egressa de formação somente de universidades públicas, né? Então foi importante para eu conhecer uma realidade diferente da que eu tive, mas que é muito mais próxima da realidade da psicologia brasileira, que são alunos trabalhadores que fazem o seu curso no período noturno, né? E, em geral, a maior parte dos psicólogos brasileiros hoje são formados nas universidades privadas. Então, foi realmente bastante importante para mim essa experiência, né, para o meu crescimento e desenvolvimento profissional. E, no final do ano passado, então, eu fiz o concurso da FURG, fui nomeada e estou lá, né, há quase 6 meses. Esse é um panorama bem geral para vocês entenderem que as relações familiares e o desenvolvimento infantil e também a coparentalidade permearam, inclusive, as minhas experiências fora da academia, né? Então, no doutorado, acho que o meu interesse pelo tema, e aí já é um dos fatores que se associa, né, à tese, enfim, o meu interesse pelo tema ele já estava pautado em aspectos que eu vi na vida real, né? E não só o que eu tinha estudado por meio dos livros e dos artigos. Então, pessoal, para fins dessa apresentação, eu vou focar, vou trazer bem rapidamente o que eu fiz na UFSC e depois eu foco no meu período na URGS e na USU. Tá? Bom, então, na Universidade Federal de Santa Catarina, eu trabalhei durante uma parte da graduação e o mestrado no Laboratório de Psicologia de Saúde da Família e Comunidade. Então, a coordenadora desse laboratório, por muitos anos, foi a professora Maria Aparecida Crepaldi, que foi quem me orientou, né, no mestrado. Então, ela está aqui, parte da nossa equipe do LabsFac.
e eu entrei nesse laboratório como extensionista num projeto que atendia famílias de pacientes hospitalizados no Hospital Universitário da UFSC. Então, como na minha experiência de extensão e de estágio, eu já comecei a descobrir um gosto pela escrita científica. Então, um dos meus primeiros artigos, pessoal, é esse relato de experiência sobre intervenção em terminalidade de morte em uma família com crianças pequenas. Ele está publicado na Paideia. Se alguém se interessar pelo tema, pode dar uma olhada. Já no final da graduação e início do mestrado, eu comecei a me envolver, então, junto com a professora Cida Crepaldi, em um projeto de pesquisa sobre transmissão intergeracional da violência. Então, era um projeto que acontecia no Brasil e no Canadá, na UFSC, né, no Brasil, e no Canadá, em 2 universidades, a Universidade de Quebec e a Universidade de Montreal. E era um projeto, então, que investigava a relação entre violência conjugal, violência parental e agressividade nas crianças. Era um estudo com 300 participantes, com análises quantitativas, e foi bem importante porque ele me deu um background bem bom em análises estatísticas, né, em métodos quantitativos. Aqui são alguns estudos, né, que a gente publicou, derivados desse projeto e da minha dissertação de mestrado. No mestrado, eu investiguei temperamento infantil e relações conjugais. Mas, durante o mestrado, eu acabei me envolvendo em outros estudos, né, não somente relativos ao tema que eu investigava, mas também, por exemplo, adaptação transcultural de instrumentos. Então, foram experiências ricas, né, que me trouxeram, que contribuíram para que eu desenvolvesse diferentes habilidades. Essa aqui também é parte do nosso grupo de pesquisa. E aí, pessoal, entrando, então, na URGS, já em 2014, eu tinha uma perspectiva, assim, tinha um desejo de aprender métodos qualitativos, né? Eu tinha, até então, mais experiência com métodos quantitativos, e eu vim com essa expectativa, né, para o núcleo de infância e família. No NUDIF, então, eu passei a integrar um dos projetos longitudinais do grupo. Então, acho que alguns, né, estão ingressando agora aqui no PPG. E, em geral, os grupos têm diferentes projetos guarda-chuva, e dentro desses projetos, então, desse estudo maior, derivam subestudos ou estudos menores. Esse foi o caso da minha tese. Tá? Então, pessoal, o Núcleo de Infância e Família desenvolveu um projeto que a gente apelidou, chama de Cresci, que é um projeto que foi desenvolvido entre 2010 e 2016 e investigou o impacto da creche no desenvolvimento socioemocional e cognitivo das crianças. Então, o título fala do impacto da creche, mas as crianças ou as famílias, né, que participaram do estudo, elas tinham diferentes arranjos de cuidado. Tá? E esse foi um outro aspecto que eu considerei na minha tese. Então, depois eu vou falar um pouco para vocês assim do conceito de coparentalidade, mais especificamente, do autor, né, que a gente utiliza, o autor que propõe esse framework para trabalhar a coparentalidade. Mas, assim, por hora, eu já vou indicar para quem ainda, né, talvez não tenha ouvido falar do conceito. A coparentalidade diz respeito ao modo em que 2 pessoas compartilham cuidados, se apoiam, se depreciam, se organizam, então, no que diz respeito aos cuidados de uma criança ou de adolescente. A coparentalidade ela pode ser exercida pela mãe e pelo pai, essa é a configuração mais tradicional, mas também pela mãe e pela mãe, pelo pai e pelo pai. Uma outra configuração bastante comum da coparentalidade no Brasil é aquela em que a mãe e a avó materna compartilham os cuidados. Tá? Então, são diferentes configurações dessa mesma relação. Coparentalidade é uma relação, no mínimo triádica, envolvendo no mínimo 3 pessoas. Então, a gente investigou a coparentalidade na transição para a parentalidade em diferentes arranjos de cuidado. E os arranjos de cuidado que a gente investigou foram crianças cuidadas exclusivamente pela mãe, por babá ou na creche. Isso aos 6, 12 e 18 meses de idade. Tá? Então, foi um estudo longitudinal e qualitativo. Pessoal, eu vou dar um panorama assim, bem geral. Meu primeiro e segundo ano, eu fiz todas as disciplinas, participei das reuniões, dos seminários, das reuniões do grupo, né?
fiz a definição do tema, do método e iniciei a redação do pré-projeto. No terceiro ano, então, eu tive a escrita do projeto e a qualificação. Na qualificação, eu contei com o apoio e com as dicas preciosíssimas, né, das professoras Cleonice, da professora Ângela, que eu encontrei aqui fora, e da professora Cida Crepaldi. Então, foi bem importante, para vocês terem ideia, assim, a gente tinha pensado inicialmente num projeto que eu investigaria a coparentalidade e o envolvimento parental em 2 arranjos de cuidados maternos e na creche, e a partir das considerações, das contribuições da banca, né, das sugestões das professoras da banca, a gente optou por ficar exclusivamente com a coparentalidade, mas incluir o cuidado por babá, que é um cuidado bastante frequente no Brasil, classe média, média alta. E assim, pessoal, essa foi uma contribuição da banca que fez toda a diferença para a minha tese no panorama internacional. Tá? Então, porque é um arranjo de cuidado que é comum no Brasil, mas está se tornando mais comum em outros países também, por conta de questões migratórias. Então, babás estão sendo muito frequentemente utilizadas na Europa, né? Então, tem inclusive uma expressão que é assim, a minha filipina, né? E se discute questões até de a minha filipina, a posse da babá, de relações trabalhistas, enfim. Então, tem um estudo muito interessante, quem tiver interesse por arranjos de cuidado, especialmente por arranjo de cuidados por babá, tem um estudo que se chama assim, My Filipina is from Ghana. Tá? Então, para vocês terem ideia das questões que têm se discutido de políticas migratórias e desses trabalhos, né, que muitas vezes são trabalhos bastante precarizados e relacionados aos cuidados. Tá? Foi também, pessoal, no terceiro ano que eu comecei, então, a organizar os procedimentos referentes ao doutorado de sanduíche. Naquela época, abriu um edital do CNPq e da CAPES, né? Eram tempos de vacas que já não eram tão gordas, mas eu não sei se eram tão magras quanto as vacas de agora. Né? Então, eu sugiro que vocês fiquem atentos com mais antecedência aos editais. Eu, naquela época, estava mais focando nos editais da CAPES e do CNPq, porque o nosso PPG divulgava, e hoje, por exemplo, eu faria coisas diferentes. Então, hoje, eu iria em busca de outros editais. Eu acho que, né, no nosso boletim, que a Madeleine vai encaminhar para os que são novos, vocês vão ver que vocês vão receber toda semana um boletim com muitas oportunidades, né, tanto para a Europa quanto para os Estados Unidos. Então, embora as nossas vacas estejam magras por aqui, a gente pode tentar umas vacas um pouco mais gordinhas, né, no financiamento de outros países. Bom, pessoal, então, nesse ano também teve, né, o início dos procedimentos e a definição da orientadora no exterior, e, assim, foi fundamental, o professor Piccinini. Porque eu tinha muito medo de ir para um país que falasse língua inglesa, eu não me sentia confortável, e o Piccinini sentou e falou comigo, assim, lá no prédio do anexo, porque o nosso prédio tinha caído do teto naquela época, a gente estava desalojado. Então, ele sentou comigo num sofá que tinha lá num canto e falou assim, Beatriz, você tem que ir para a pessoa que vai fazer mais diferença. Quem é a principal referência da tua tese? É com essa pessoa que você vai iniciar os contatos. E a principal referência da minha tese, a pesquisadora mais importante, era a professora Shop Sullivan. E eu pensei assim, Piccinini, ela não vai nem me responder. Ele falou, não tem problema, faz uma lista, bota uns 3 ou 4, começa pela primeira, não deu, vai para o segundo, vai para o terceiro. E assim eu fiz. O primeiro e-mail, que eu acho que é um cartão de visitas, assim, eu acho que, se eu puder dar uma dica para vocês, tomem muito cuidado, invistam muito tempo nesse primeiro e-mail. Esse primeiro e-mail ele foi escrito a 6 mãos, tá, pessoal? Eu escrevi uma primeira versão, mandei para o Piccinini me mandou o texto assim, todo vermelho, todo corrigido, com coisas em amarelo. O pessoal que é do Piccinini está fazendo assim com a cabeça, que sabe que é, né? Então, com letras em caixa alta, enfim, limpei aquele e-mail, reescrevi, mandei para o Piccinini de novo. No final, a gente foi pedir apoio da professora Rita, que acabou de sair, e a professora Rita também deu opiniões, e eu mandei um e-mail que foi muito legal. E esse e-mail fez toda a diferença, no meu ponto de vista, para a relação que começou a se estabelecer ali. Então, a professora Sara foi super aberta, super querida, respondeu, né, muito prontamente a esse e-mail, e eu comecei a minha sequência ali de trocas de e-mail com ela, revisão do Piccinini, enfim.
Quando eu cheguei na USU, eu falei para ela, olha, professora, eu lamento, agora a senhora vai descobrir que o meu inglês não é tão bom, né, quanto que estava nas trocas de e-mail, mas eu estou aqui para aprender, né? Então, fui bastante sincera com ela, e ela deu risada também quando eu falei isso. E nesse período, pessoal, começou também a minha intensificação dos estudos em língua inglesa. Então, tudo que vocês imaginarem de podcast eu ouvi, todos os seriados em inglês, quem estiver indo, enfim, e quiser dicas, pode me escrever, pode me procurar, que eu estou disponível para ajudar, porque eu também fui ajudada por muita gente. Então, eu posso dizer para vocês o que funcionou para mim, para ver se funciona para vocês também. E também no terceiro ano, então, eu comecei a escrita dos resultados, né, da análise e escrita dos resultados da tese, que foi um estudo de caso múltiplo, então eu iniciei com os casos individuais, e aí eu também destaco o que foi fundamental para mim. Disciplina de método do professor Piccinini, disciplina de métodos qualitativos do professor Gustavo, e vários workshops e cursos, né, que a professora Luciana, por exemplo, ministrava. Para mim, isso foi fundamental, porque eu não tinha um background em análise qualitativa, eu realmente não tinha, né? Então, foi algo que eu tive que correr atrás e aprender durante o doutorado. Outro ponto, pessoal, que eu acho que fez diferença para eu logo ter terminado o doutorado e ter conseguido entrar numa universidade federal, né, já com um programa de pós-graduação. Eu não ter deixado buraco, não ter deixado nenhum gap em termos da produção de artigos. Porque, assim, às vezes, o que acontece é que a gente se foca muito na tese e não consegue, né, publicar artigos, e aí vocês sabem que o processo editorial das revistas demora, e isso deixa buracos no nosso currículo que nos deixam, muitas vezes, nem sempre, em desvantagem nos processos seletivos e nos concursos. Então, uma das coisas que eu fiz, e eu também agradeço ao professor Piccinini a oportunidade, foi produzir artigos com dados de projetos do NUDIF que não eram os dados da minha tese. E isso fez toda a diferença, porque no terceiro ano eu submeti vários artigos, teve o processo editorial, e eles foram publicados, então, assim que eu tinha terminado o doutorado, e ainda não tinham saído os estudos da tese. Tá? Então, pessoal, vocês que estão entrando agora, eu acho que vocês podem começar a planejar, a organizar a produção de vocês em termos, assim, pensando em longo prazo, né? Considerando que a gente tem revistas que nem sempre são rápidas, assim, para avaliar os nossos estudos. Então, aqui são alguns estudos, né, que eu produzi nesse período, primeiro e segundo ano, coparentalidade aos 3 meses de vida do bebê, com dados do projeto ELPA, do NUDIF. Um estudo qualitativo sobre coparentalidade no contexto de depressão pós-parto, com dados do Psiquidema, em parceria com a professora Giana também. Um estudo também com dados do projeto Cresci, sobre maternidade e trabalho, a experiência das mulheres com carreiras desenvolvidas, carreiras bem estabelecidas. E esse estudo aqui também é uma outra dica que eu dou para vocês. A gente tem uma disciplina, durante o doutorado, que a gente tem que fazer uma atividade de extensão, né? E eu, com algumas colegas a Mônia, que foi orientanda da professora Denise, e com colegas do NUDIF, a gente propôs uma atividade de extensão que envolvia workshops para educadoras da Secretaria Municipal de Educação, aqui de Porto Alegre. A gente deu um trabalho hercúleo, e foi sensacional, porque a gente aprendeu muito com a experiência, e, no final, a gente pensou assim, vamos escrever um relato de experiência disso? Escrevemos, foi publicado. Então, mais uma dica para vocês, tá? Que eu acho que foram oportunidades que eu tive ao longo do doutorado, que eu gostaria de compartilhar, porque, enfim, de repente, pode ser interessante para vocês. Talvez não, mas, de repente, pode ser interessante também. Pessoal, no 4º ano, então, eu fui para a Ohio State University, né? Além da escrita da tese, eu fui para a Ohio State, fui trabalhar com a professora Shop Sullivan. Essa figura super simpática é a professora Sara. E quando eu fui para lá, pessoal, eu já tinha lido os artigos dela, eu sabia o que o grupo dela fazia, eu já conhecia as doutorandas dela por ler os artigos e por estar no site. Então, quem for fazer doutorado de sanduíche, em geral, os professores fora do Brasil têm páginas muito bem construídas, trazendo, né, o seu currículo, como que as pessoas podem aplicar para trabalhar com eles, se eles vão estar disponíveis, em que período que eles vão estar disponíveis para receber, inclusive, pesquisadores estrangeiros.
E é muito legal que, assim, especialmente nos Estados Unidos, além de ter todas essas informações sobre questões profissionais, eles também, às vezes, colocam, né, aspectos da própria vida pessoal, fotos suas. Então, você já pode ir conhecendo um pouco da pessoa por essa página profissional dela. Tá? Então, bem rapidamente, pessoal, o que ficou, assim, o que foi mais importante dessa minha experiência de estágio, né, na Ohio State University? Bom, para quem não conhece, então, Ohio é esse estadozinho aqui. Isso aqui é a região meio-oeste dos Estados Unidos. Não parece ser meio-oeste, né, mas é pela localização geográfica, mas é essa região. É uma região que, na maior parte do tempo que eu tive no doutorado de sanduíche, foram 7 meses, era extremamente frio. Né? Então, assim, para mim foi uma adaptação no começo que não foi tão tranquila. Depois eu gostei bastante e fiquei com pena, né, quando vim para o verãozão do Brasil na volta. Essa aqui é a universidade, uma parte dela. A universidade é incrível, ela é enorme, os espaços, né, são convidativos para a gente trabalhar, para a gente estudar, para a gente interagir com os colegas. Então, ela é uma universidade pública estadual, mas ela não é gratuita. Né? Então, no Brasil, a gente tem universidades públicas e gratuitas. Lá é uma universidade pública e é paga. É uma grande universidade, uma das maiores dos Estados Unidos. Então, em 2019, eram 68 mil estudantes, sendo 22% deles estudantes de pós-graduação e 10% estrangeiros. Desses estrangeiros, eu tive muito contato com asiáticos, especialmente chineses, e também com indianos. Bom, essa aqui era a biblioteca da USU, a parte nova da biblioteca. Eu tinha uma mesa, né, no laboratório da professora Shop Sullivan, e eu ficava boa parte do dia ali, mas muitas vezes eu tinha que ficar trabalhando até mais tarde, terminando alguma coisa, então eu ia para a biblioteca, porque tinha muita gente na mesma condição que eu, especialmente os estrangeiros. Né? Então, no final de semana, a biblioteca, a gente via latino-americano, chinês, indiano, enfim, todos os estrangeiros estavam nas bibliotecas durante o final de semana. E esse prédio lindíssimo aqui na frente da biblioteca é o prédio da presidência. A presidência é o que é a nossa reitoria. Né? Então, a universidade é um ambiente bastante agradável. Pessoal, vou trazer um pouquinho para vocês da minha rotina. Rapidamente eu tive que me adaptar a um jeito de funcionar e de trabalhar, assim, com horários que eram um pouquinho diferentes, né? E foi uma experiência riquíssima, foi muito legal. Por exemplo, não tem horário de almoço. Então, durante o almoço é quando você está fazendo reuniões e participando das disciplinas. Né? Então, assim, você está comendo e conversando e decidindo as coisas, enfim. Os horários antes e depois do lanche são os horários que, em geral, eu e as outras colegas doutorandas, eram todas mulheres no laboratório, né? Que a gente estava fazendo artigo e estava nesse trabalho mais concentrado. Tá? Eu participava das reuniões do laboratório, de um writing group, que foi fundamental, que eram com colegas orientandas, com 3 professoras, a professora Shop Sullivan e outras 2 professoras, e as orientandas dessas 3 professoras. Então, nós líamos e discutíamos os escritos, né, a cada semana, e isso enriqueceu bastante também a redação dos artigos que compuseram a minha tese. E eu participava de algumas lectures, de algumas disciplinas, num centro de pesquisas populacionais e no Crane Center, que era um centro que atendia, então, crianças e famílias na universidade. Além disso, pessoal, eu participava de vários cursos que a universidade oferecia para desenvolvimento de carreira. Tá? Então, eles não eram lectures, não eram vinculados ao programa de pós-graduação em que eu estava, mas eram programas muito interessantes. Né? Então, por exemplo, planejamento estratégico da carreira acadêmica. Algumas das coisas que eu falo para vocês e que eu fiz meio sem saber que eu estava fazendo, eu fui ver que a gente tinha como organizar e estruturar lá. Tá? Networking e personal branding. Então, como que você se apresenta, como que você deixa a sua marca, como que você se comunica pelas redes sociais, né? E writing for non-academic audience, e isso foi super importante, porque eu acho que eu percebo que agora no Brasil a gente tem se preocupado em popularizar, em disseminar e divulgar os resultados dos nossos estudos, né? E a sensação que eu tive é que essa é uma preocupação muito anterior lá nos Estados Unidos. Então, assim, porque a universidade lá tem sido atacada há mais tempo do que no Brasil, né? Pelo menos é a sensação que eu tive
estando lá. Então, eles já têm estratégias, já estão com estratégias de sobrevivência e de lidar com esses ataques, que, enfim, que já estão num momento mais para frente do que eu percebo que a gente está vivendo aqui no Brasil. O que era o legal de estudo, pessoal? E aí, quem está indo para fora também, que às vezes está sem grana e vai só com a bolsa, e muitas dessas aulas e dessas reuniões tinha free food, então tinha comida, era ótimo, tá? Isso depois a gente corta no vídeo, né, pessoal? Mas era muito bom mesmo. Então, assim, eu economizei. Tinha dias que eu pensava, onde é que eu vou hoje aqui? Que eram muitas oportunidades. Eu vou dar free food. Então, nesse aqui eu vou. Tá, pessoal? Então, era muito bom. Fiquem atentos a isso, tá? A gente economiza uma grana, que a gente está lá fora sem muito dinheiro, né? Além disso, gente, eu participei também das aulas de inglês gratuitas para os estudantes estrangeiros. Então, a gente tinha aulas de inglês às quintas-feiras à noite e a universidade tinha uma preocupação assim grande com a saúde mental dos estrangeiros e ela sugeria que a gente fizesse grupos. Então, no primeiro dia de aula já vinha um grupinho meio pré-determinado, mas você podia mudar o grupo, enfim, para favorecer encontros entre os estrangeiros também fora dessas aulas. Então, eu tinha o meu grupo, que era uma colega síria e uma colega chinesa, e a gente, enfim, saiu e aprendeu muito uma sobre a cultura da outra, claro que com a cultura dos norte-americanos também. E assim, pessoal, para mim, além de aprender inglês e de aproveitar as oportunidades da universidade, foi fundamental para eu analisar os dados da minha tese. Então, com todo mundo que eu falava, eu perguntava como é que é a coparentalidade no teu país, como é que são os arranjos de cuidado, como é que é a licença maternidade, como é que é a licença paternidade. Então, foi muito rico para eu estar com uma visão que não é uma visão tão centrada só na nossa cultura. Tá? Então, isso foi fundamental para qualificar as minhas reflexões, a análise dos meus dados e a discussão dos dados. Tá? Então, vocês vão ler, por exemplo, um dos artigos da tese, eu trago dados que são de famílias chinesas, de famílias sírias, né? Estudos que eu fui vendo em outros países e que também foi me chamando a atenção pelo contato com essas outras culturas. Pessoal, com relação ao trabalho na USU, eu vou dizer para vocês que eu fui com muita preocupação de dar conta. E, assim, eu cheguei lá e eu percebi o quanto a nossa formação é forte aqui na URGS. Eu fui insegura, com uma coisa assim meio, né, síndrome de cachorro magro, assim, e foi sensacional porque eu percebi que eu não estava atrás dos colegas doutorandos da USU. A nossa formação é muito boa, né? Então, eu acho que é uma formação que nos oferece possibilidade de desenvolver estudos muito consistentes do ponto de vista teórico, metodológico. Então, aproveitem, gente, aproveitem mesmo essa formação, que ela faz muita diferença. Eu tinha as reuniões com a minha orientadora, 1 hora por semana, a gente lia os meus escritos, discutia, ela me indicava referências. E eu trouxe aqui uma estruturação do meu trabalho para dar uma dica também, né, para quem vai para lá e que, de repente, vai usar dados qualitativos. Pensem se vocês já não devem levar algumas vinhetas traduzidas para o inglês. Tá? Porque eu não levei nada traduzido para o inglês. Então, eu vou contar para vocês que eu chegava as primeiras semanas, abria o meu notebook, abria o meu NVivo, e eu estava fazendo a leitura assim, mental, em português, e tentava traduzir falando para a minha professora no meu inglês macarrônico de primeiras semanas nos Estados Unidos, e essa coisa não funcionou. Tá? Então, eu fiquei umas 2 semanas assim, que a coisa patinou. Um determinado dia, eu decidi levar as vinhetas de um caso, não o caso inteiro, mas as vinhetas traduzidas. E aí ela me disse assim, Beatriz, isso aqui é riquíssimo. Isso aqui é maravilhoso. Tu pode fazer isso com todo o resto? Aí eu saí dessa reunião e eu fui lá para a biblioteca, que tinha um canto da biblioteca que funcionava bem a internet numa escada, e eu podia ligar para o Pitinini pelo WhatsApp. E eu liguei para o Pitinini, desesperada, eu falei, Pitinini, a Sara quer a tese inteira em inglês. E ela falou daquele jeito dela, super simpático, e tal, tu pode trazer tudo traduzido? E eu falei, sim, né? Então, e depois, enfim, eu fui conversar com o Pitinini, e aí a gente mudou tudo, porque eu teria uma tese no formato tradicional de tese, escrita em português, e, no fim, virou uma tese integralmente escrita em inglês, composta por 2 artigos. Tá? Então, esses 2 primeiros meses, gente, foi uma loucura. Eu fiquei todo o tempo traduzindo aquele material todo. Então, para vocês terem noção, eram 36 entrevistas. Tá? Então, um volume bastante grande para ser traduzido.
terceiro, quarto e quinto mês, eu foquei no primeiro artigo, na produção do primeiro artigo da tese, e sexto e sétimo mês na produção do segundo artigo, que eu finalizei, né, somente quando eu cheguei no Brasil. E durante todo esse período, pessoal, trocando e-mail com a professora Giana, professor Piccinini, e muita ligação de WhatsApp com o Piccinini também para fazer essas decisões. Durante o período que eu estive lá, eu participei também, gente, de alguns eventos, né, que eu pude apresentar estudos da minha tese. Isso aqui, essas colegas são algumas das colegas orientadas pela professora Shop Sullivan, né. Voltei para o Brasil, defendi a tese, então está aqui as professoras, né, que fizeram parte da minha banca, que tiveram um papel importante, porque elas me acompanharam na qualificação e depois na defesa. E eu trouxe para compartilhar com vocês algumas experiências que eu considerei que foram interessantes, né? Então, acho que a gente teve um fortalecimento em função do trabalho desenvolvido no doutorado de sanduíche, a gente teve um fortalecimento da parceria e a gente tem feito novos trabalhos em conjunto com a professora Shop Sullivan. Com a taxa de bancada do CNPq, se alguém tem bolsa de CNPq e está em dúvida sobre como usar a taxa de bancada, uma opção pode ser ir para congresso no exterior ou ir para uma missão de curta duração. A prestação de contas foi super tranquila, tá, pessoal? Quem quiser ajuda depois, quiser trocar uma ideia comigo, eu estou à disposição. Então, eu peguei a taxa de bancada e fui para uma missão em que eu participei da SRCD, um congresso importante de desenvolvimento infantil. Encontrei a professora Denise, né, lá em Baltimore. A gente apresentou, então, um dos estudos derivados da minha tese, e eu também fui para a Ohio State University e fiquei trabalhando com a professora Shop Sullivan. Então, eu fiquei 2, 3 semanas utilizando a taxa de bancada. Agora, pessoal, em junho desse ano, a gente também teve um paper simpósio aceito na ISSBD, que vai ser na Grécia, de um estudo que não é derivado, né, da minha tese, é um outro estudo que o professor Piccinini e eu estamos desenvolvendo com a professora Sara sobre o maternal gatekeeping. A professora Sara também, no final do ano passado, surgiu para ela uma possibilidade de um grant para vir para o Brasil. Ela nos contatou. Agora, em janeiro, né, professor Piccinini, professor Eduardo Remor, eu e a professora Simone, que é a coordenadora do PPG de Psicologia da FURG, ficamos organizando, ajudando a Sara, apoiando nesse grant, na escrita do projetinho, da proposta, né? Então, deve sair no final do mês de março a resposta, e, se for aceito, provavelmente em maio ela vai estar aqui no Brasil, e talvez ela venha dar um seminário, né? Se ela vier, em função do coronavírus, ela vai estar aqui dando um seminário para a gente, tá? No período que ela estiver aqui. Então, vocês vão ter a oportunidade de conhecê-la também. E, bem no final do ano passado, em função do Grande Prêmio CAPES de Tese, eu soube, né, que eu teria essa oportunidade de fazer um pós-doc no exterior, que eu ganhei uma bolsa. E aí, é claro que, buscando fortalecer essa parceria, que é de um trabalho tão produtivo e tão agradável em conjunto, né, eu conversei com o professor Piccinini, e então eu devo voltar para o Ohio State University se, né, correr tudo bem com a minha liberação na FURG. Outras oportunidades para ir fechando essa parte, pessoal. Eu também fui convidada para apoiar estudantes brasileiros que queiram ir para a USU e estudantes da USU que queiram vir para o Brasil. Esse é um trabalho voluntário, que eu acho importante, pensando em termos de internacionalização. Então, tem um testimonial, né, que foi publicado no Office of International Affairs da USU com a minha experiência lá. Então, quem tiver interesse também pode dar uma olhada. Agora, em fevereiro, 2, 3 semanas atrás, eu fui para a celebração dos 150 anos da USU e dos 55 anos de parceria com brasileiros. Isso foi na USP. Então, trouxe algumas fotos aqui. Tinha uma exposição de fotos, né, em que tinha uma foto minha com a professora Sara, então fiquei bem feliz, bem honrada também de ter sido lembrada nessa exposição de fotos. E é isso. Eu, com relação, né, à trajetória. Eu agora vou passar a falar, pessoal, bem rapidamente, só deixa eu dar uma olhada aqui no horário, sobre o Prêmio CAPES de Tese, porque eu vi que a professora Giacomoni já tinha falado, né, algumas coisas. Então, só deixa eu ver aqui o que eu posso ir pulando para a apresentação, né, para não ficar repetitivo. Então, a professora Giacomoni, né, tinha comentado com vocês que esse é um prêmio que abre um edital todo ano, a CAPES envia para os PPGs, que tem um processo, né, que envolve uma seleção interna dos PPGs,
Depois, cada PPG seleciona, né, a sua tese, isso vai para a CAPES, e a comissão da área de avaliação de psicologia seleciona 3 teses. Uma que é a vencedora, né, do prêmio da área de psicologia, e 2 que recebem menção honrosa. Tá? Esse ano, pessoal, foi ano passado, né, foi a 14ª edição, e teve 1.142 inscrições, então foi um número recorde. Para vocês terem noção, o prêmio começou em 2006 e naquele ano foram 228 teses premiadas. Das 49 teses vencedoras esse ano, 22 foram mulheres, isso foi algo que a CAPES destacou também, porque vem aumentando a participação das mulheres então nessas teses premiadas. Essa é a 3ª vez que o nosso PPG recebe o prêmio CAPES de tese na área de psicologia. Então, a gente teve a primeira vez em 2007 com a doutora Rochelle Paz, professora da PUC, né? Com orientação da professora Maria Alice, e em 2013 a doutora Vivian Lago, que é professora da Unicinos, né? Com orientação da professora Denise. Bom, a gente teve um destaque em função, né, do prêmio, por exemplo, o Zero Hora destacou, o URGS é a 2ª universidade do Brasil com mais teses de doutorado premiadas. E, rapidamente, com relação ao grande prêmio. Essas 49 teses, pessoal, elas se subdividem em 3 áreas de conhecimento. Né? Então, ciências exatas, tecnológicas e multidisciplinar, ciências da vida e ciências humanas. A nossa área é a área de ciências humanas. E a gente concorre com 18 outras áreas, né, desse colégio de humanidades da CAPES. Então, são 18 áreas, e dentre essas áreas estamos nós aqui, a psicologia. A entrega, né, a cerimônia de entrega foi em dezembro do ano passado. O professor Pitinini e eu, né, fomos para Brasília. A gente não sabia, a gente sabia do prêmio de psicologia, e lá foi revelado o grande prêmio, então a gente não sabia que nós ganharíamos. Essa foi a primeira vez que a psicologia recebeu o grande prêmio, e foi a 2ª vez que a URGS recebeu o grande prêmio. Então, esses fatos nos deixam muito felizes, né, muito honrados. A primeira vez que a URGS recebeu foi em 2010, por uma tese do PPG de Antropologia Social. Então, aqui algumas matérias, né, na URGS. A Ohio State University também divulgou, né, os prêmios. A FURG, instituição que eu sou professora, Sociedade Brasileira de Psicologia, Associação Brasileira de Psicologia do Desenvolvimento e algumas outras sociedades e associações, né, da área de psicologia. O professor Pitinini e eu, a gente conversou, né, tentou analisar quais são os fatores para a gente pensar e poder trazer, sumarizar e trazer para vocês, enfim, para a gente refletir em conjunto sobre o que pode ter contribuído para o Grande Prêmio CAPES de Tese, para que venham outros grandes prêmios no nosso PPG, né? Para o PPG da URGS, que eu considero nosso, porque, enfim, estou aqui e estou lá também. Então, pessoal, com relação a essa confluência de fatores, um ponto fundamental a gente considera que é a temática. Então, coparentalidade na transição para a parentalidade. É uma temática relevante e atual, que quem é pai e mãe passa. Então, assim, grande parte da população experiencia essa crise normativa do desenvolvimento. A gente chama de crise normativa porque é algo esperado no desenvolvimento, mas que pode trazer muito estresse, né? Ela envolve papéis de gênero e mudanças sobre o que é esperado do homem e da mulher, né, que são questões recentes também. Mercado de trabalho. E esse tema tem recebido muito destaque, inclusive na mídia. Então, vocês podem ver, por exemplo, Folha de São Paulo, né, na semana passada, falando de coparentalidade. Cresce percentual de mulheres que dividem igualmente cuidados com os filhos. Revista Crescer, né, divisão de tarefas. Mães ainda são principais responsáveis pelos cuidados. Isso no Brasil, mas no exterior, pessoal, New York Times, CNN, né, discutindo questões como por que as mães, às vezes, têm dificuldade de deixar o pai se envolver nos cuidados, têm dificuldade de compartilhar os cuidados. Quem olhou a Folha de São Paulo ontem, boa parte do dia, essa era a manchete, né, envolvendo creche, arranjos de cuidado e a dificuldade, o desafio de escolher o arranjo de cuidado mais adequado para um bebê, né? Correio Brasiliense, mercado de trabalho fecha portas para grávidas e mães com filhos pequenos.
Questões relacionadas a babá. O Brasil, pessoal, é o país do mundo que tem o maior número de trabalhadoras domésticas, né? E muitas vezes essas mulheres são mulheres pobres, um nível educacional, né, mais baixo, mulheres negras, e elas próprias não têm quem cuidem dos seus filhos, né? Que é uma outra questão que a gente tem que pensar e refletir. O que eu falei para vocês antes, a Europa também tem se perguntado e tem se questionado sobre esse arranjo de cuidado por babá, porque ele tem aumentado lá em função de questões migratórias. Licença paternidade, licença maternidade, a gente olha também com frequência matérias no Brasil, no exterior, né? Aqui, por exemplo, o BBC News, falando de licença parental na Finlândia. Então, o fato de esse tema ser um tema que é de interesse de grande parte da população foi um dos fatores dessa confluência, né, que pesou. Além disso, a gente refletiu também sobre o fato de o conceito de coparentalidade ser muito estudado internacionalmente, mas pouco no Brasil. Então, existem relativamente poucos estudos, e dos primeiros estudos de coparentalidade no Brasil foram desenvolvidos aqui no PPG da URGS. A gente considerou também que a tese tinha uma boa consistência teórico-metodológica. Então, o embasamento sistêmico forte, o uso desse framework para compreender a relação coparental, né, bem alinhado, né, com a perspectiva sistêmica, e dados ricos. Então, a gente tinha entrevistas riquíssimas, realizadas com as mães e com os pais, e que nos permitiram, então, desenvolver os estudos, né, que compuseram a tese com maior qualidade. Foi um estudo qualitativo e longitudinal, que acompanhou famílias num ponto importante de uma transição do ciclo de vida, e ele era parte de um projeto mais abrangente, né, que eu falei para vocês, um projeto que a gente participaram do nosso estudo 6 famílias. Mas era um projeto com 77 famílias, e a gente teve muita perda de participantes, ou porque mudou o arranjo de cuidado, ou porque, em uma fase, a mãe foi entrevistada e o pai não. Então, são os desafios de fazer estudos longitudinais, né, no Brasil. Assim, quando a gente vai para fora do país e a gente fala que a gente fez o estudo e que as famílias não receberam pela participação, eles acham que a gente faz milagre, né? A gente tem uma visão crítica, assim, e fora, né, em que as pessoas podem pagar os participantes, eles se surpreendem de a gente conseguir desenvolver esses estudos sem pagamento. Uma tese integralmente escrita em inglês, com uma forte parceria, então, com uma pesquisadora internacional, o que está alinhado com a política de internacionalização da CAPES, né? E no momento em que o artigo, no momento em que a gente encaminhou a documentação para o prêmio, a gente já tinha um artigo publicado em um periódico internacional de alto fator de impacto. Tá? Bom, eu falei um pouquinho da tese escrita em inglês, e a gente tem alguns desafios, né? Infelizmente, o fato de a tese ser escrita em inglês também dificulta o acesso a esse conhecimento por grande parte de pesquisadores, né, e de psicólogos no Brasil. Então, algumas alternativas para driblar, né, esse ponto fraco é o aumento na participação em eventos em que a gente apresenta os resultados da tese na perspectiva de disseminar esses conhecimentos, e matérias para divulgação da ciência. Na semana passada, foi divulgada no URG Ciência uma matéria de divulgação, de popularização, então, da ciência com os dados da tese. Ela está muito interessante. A jornalista da URGS que escreveu foi a Miriam. A gente fez uma entrevista bem longa, e a matéria está muito bem escrita. Então, se vocês se interessarem, eu sugiro que deem uma olhada no URGS Ciências. E um outro ponto que eu tento sempre falar sobre a importância da coparentalidade é que, quando a gente estuda a coparentalidade, a gente pode pensar em intervenções, pensar como auxiliar os pais e mães, né, os adultos que cuidam das crianças, porque a gente não pode ajudar as crianças sem ajudar os adultos que cuidam delas, né? Eu acho que esse é um ponto importante para se pensar a relevância da temática. E, por fim, pessoal, eu passo bem brevemente agora para a minha tese de doutorado. Eu vou apresentar um dos estudos da tese, que já está, né, publicado. Vocês vão poder ter acesso depois, quem quiser ler, enfim. E eu gostaria também de deixar um tempinho para a gente fazer perguntas, então eu vou passar um pouco mais
brevemente pela parte da tese, tá? Bom, pessoal, o conceito de coparentalidade, eu já expliquei para vocês lá no começo o que é a coparentalidade, e a gente usou o conceito do Feinberg, que é um professor da Penn State, e que ele propõe, então, esse modelo da coparentalidade, que é um modelo que tem sido mais utilizado, tanto em pesquisas quanto em intervenções, né, no mundo. Esse é o modelo do Feinberg, então, para ele, a coparentalidade é composta por uma estrutura interna de 4 fatores, ou 4 dimensões. A primeira é a divisão de trabalho, que diz respeito à forma como os cuidadores dividem cuidados com a criança e tarefas domésticas. Então, na psicologia, por muito tempo, a gente focou bastante nos cuidados à criança e pouco nas tarefas domésticas, mas quando nasce um filho, surge muito mais trabalho, né? Mais roupa para lavar, casa para limpar, comida para fazer, supermercado, e isso está associado também a prejuízos, né? A fatores de risco para a saúde mental dos pais. Essa sobrecarga dos cuidados, mas também dos trabalhos domésticos. Tá? A outra dimensão é o acordo nos cuidados. Então, em que medida pai, mãe ou os cuidadores concordam ou discordam sobre tópicos relativos à criança e como que eles chegam a acordos, como que eles negociam, tá, esses acordos, qual é a qualidade da comunicação para se estabelecer acordos. Apoio e depreciação coparental, que envolve o quanto eles encorajam e incentivam um ao outro, ou, por outro lado, o quanto eles criticam e desvalorizam. Apoio e depreciação tem sido também muito utilizado para quem estuda questões referentes à disputa de guarda e ao que se chama de alienação parental, né? E o gerenciamento conjunto das interações familiares, que envolve a forma como os cuidadores se comunicam e estabelecem fronteiras nas relações familiares, né? Além dessa estrutura interna, o Feinberg propõe que a coparentalidade ela é influenciada por um contexto ecológico de 3 níveis. Então, a gente tem o nível individual, que envolve, por exemplo, personalidade, expectativas de gênero dos cuidadores. O nível familiar, por exemplo, habilidades que eles tenham, né, antes mesmo da criança nascer. Então, como casal, como que eles resolviam conflitos, né? E, por fim, um nível extrafamiliar, com aspectos como apoio social, é mais forte ou mais fraco, né? Trabalho remunerado, vulnerabilidade do local em que a família mora, são aspectos que são estressores importantes e que também impactam a coparentalidade. Bom, a coparentalidade, então, quando positiva, se relaciona a um desenvolvimento mais adaptativo para pais e filhos. Ela pode ser considerada um fenômeno universal, mas a expressão varia nas diferentes culturas, e aí que está a riqueza de a gente investigar a coparentalidade no Brasil. Tá? Maior parte dos estudos desenvolvidos por famílias norte-americanas, e isso, pessoal, prejudica intervenções que sejam alinhadas às necessidades das famílias brasileiras, né? Porque a gente sabe que aspectos culturais influenciam a coparentalidade, mas a gente precisa saber de que forma no Brasil. E pesquisas ainda escassas, em particular na transição para a parentalidade, e esse é um período sensível do desenvolvimento, porque é um período em que a coparentalidade está maleável. E se a gente tiver intervenções que possam promover a saúde familiar e prevenir desfechos, né, desadaptativos, a gente tem ganhos, então, no processo de desenvolvimento individual da criança e dos pais e no desenvolvimento familiar de um modo mais global. Com relação à transição para a parentalidade, então, é um processo que é mutuamente gratificante, né, e desafiador. Então, os pais, né, às vezes nos dizem nas entrevistas, é ótimo, mas é uma loucura. Né? Então, especialmente nesse momento, né, em que o bebê, por exemplo, é muito pequeno, na transição para a parentalidade é preciso fazer decisões com relação aos arranjos de cuidado. Então, a gente tem um bebê com estado de dependência, né, um bebê vulnerável, e a mãe e o pai tendem a se sentir inseguros sobre a escolha do arranjo de cuidado. No Brasil, a gente tem, então, né, entre classe média alta, 3 arranjos de cuidados que são mais frequentes, que é babá, creche e os cuidados maternos. E, considerando, né, esse exposto, o objetivo da tese, pessoal, foi investigar a coparentalidade na transição para a parentalidade. Então, a gente investigou
3 momentos do desenvolvimento, aos 6, 12 e 18 meses, e a gente buscou por estabilidade e mudança. A gente queria entender como que o desenvolvimento infantil influenciava a coparentalidade ao longo do tempo. Nas famílias, então, em que os cuidados da criança eram realizados prioritariamente pela mãe, pela babá ou na creche. Bom, então, participaram do nosso estudo 6 famílias com um único filho, eram famílias do projeto Cresci, né, como eu já tinha indicado para vocês. A gente aplicou entrevistas à mãe e ao pai, tá? Então, foram entrevistas sobre a experiência de maternidade e entrevistas sobre a experiência de maternidade aos 6, 12 e 18 meses, num total de 36 entrevistas, então. Com relação à análise de dados, né, entrevistas gravadas, transcritas, importadas para o NVivo, a gente considerou como unidade de análise a entrevista completa. Utilizamos análise temática dedutiva e os temas de análise foram os fatores da coparentalidade no modelo proposto por Feinberg, né? Então, nós codificamos, traduzimos as vinhetas e escrevemos inicialmente o relatório final sobre cada um dos casos, e dúvidas e desacordos foram resolvidos por consenso. Então, pessoal, a estrutura da tese, ela foi composta por 2 artigos. Eu vou dar uma passada geral nos resultados de um artigo, que é o estudo sobre divisão de trabalho coparental. Esse estudo está publicado na Sex Roles, vocês podem acessar, tá? Então, eu vou trazer só highlights, assim, para a gente poder ter um tempinho para perguntas. A gente identificou, pessoal, semelhanças entre as famílias independentemente do arranjo de cuidado. Então, o que a gente percebeu é que, em geral, o pai ele tendia a se envolver, o pai e a mãe compartilhavam as tarefas de cuidado à criança. Mas isso não aconteceu com relação às tarefas domésticas, né? Então, especialmente no início, nos primeiros dias depois do parto, em função da recuperação materna, no pós-parto, né, da licença paternidade, das férias do pai, em alguns casos ele pegou férias em associação à licença, e da sensação de novidade, o pai se envolvia muito nos cuidados e a mãe favorecia, incentivava, né, esse envolvimento do pai. Por outro lado, então, a participação paterna foi muito fraca ao longo do tempo nas atividades domésticas, lavar, cozinhar, enfim. Então, mesmo com o nascimento do bebê e com mudanças importantes que vêm com a transição para a parentalidade, esse modo de funcionar nas famílias ele não mudou. No arranjo de cuidado materno, a gente identificou papéis de gênero que foram bem tradicionais ao longo do tempo. Nessas famílias, em geral, o homem começou a se dedicar ainda mais horas ao mercado de trabalho, ao passo que a mulher se empenhava, né, nas atividades domésticas e de cuidados com o bebê. Então, eles se envolveram em esferas completamente diferentes ao longo do tempo, né? E nessas famílias também a gente identificou uma insatisfação materna bem importante com a divisão de cuidados desde os primeiros meses, tá? Com relação aos cuidados pela creche e pela babá, a gente identificou semelhanças ao longo do tempo no que diz respeito à divisão, mas diferenças na satisfação. Então, aquelas famílias que contavam com o apoio da babá, que fazia, além dos cuidados da criança, as atividades domésticas, relatavam satisfação, relataram estar bem com essa divisão. E o mesmo não aconteceu com as famílias em que a criança foi para a creche, especialmente no período de licença maternidade, em que teve uma sobrecarga materna bem importante, e as mães se queixavam, então, né, dessa divisão de tarefas. Quando as mulheres voltaram para o mercado de trabalho, então o que a gente identificou foi que teve uma maior flexibilidade na negociação, as mães também pareciam se sentir mais confortáveis para pedir apoio e os pais também mais disponíveis, né, para compartilhar as tarefas. Bom, dos achados, assim, né, eu acho que os mais importantes eu passei para vocês e eu passo para a discussão e para as considerações finais, né? Então, a gente identificou que os achados eles são consoantes à literatura internacional, né, de uma divisão mais tradicional de cuidados ao bebê durante a licença maternidade ou quando a mãe não trabalha fora, né?
A gente também observou que o envolvimento com o trabalho remunerado influencia a forma de negociação e como que a mãe e o pai compartilham ou mesmo disputam papéis de gênero nessa negociação. E um outro ponto foi a influência das políticas públicas nas relações familiares. Então, no Brasil, a gente tem uma diferença grande de tempo da licença maternidade, que é de 4 ou 6 meses, e da licença paternidade, que é de 5 ou 20 dias. Então, a própria política pública está indicando quem é a principal responsável pelos cuidados, né? Então, a gente discute no artigo, como vocês vão ler, que a questão não é reduzir a licença maternidade, mas é flexibilizar e, sobretudo, pensar em aumentar a licença paternidade, aumentar o tempo, né? A gente viu também, então, esse fraco engajamento do pai em tarefas domésticas, que são consideradas bastante femininas, a influência dos arranjos de cuidado e do emprego na divisão de trabalho, então, aspectos externos à família influenciando na dinâmica coparental. E a gente identificou, ainda em famílias de classe média e média alta, fragilidades na coparentalidade no que diz respeito à divisão de trabalho, né? Então, não eram famílias que estavam no contexto de vulnerabilidade, e ainda assim a gente identificou fatores importantes, né, nesse sentido de fragilidades. Por fim, a gente considera que os nossos achados eles podem ser utilizados por psicólogos para favorecer discussões, né, fomentar conversações com casais durante a transição para a parentalidade e intervenções precoces visando promover uma coparentalidade positiva, na perspectiva, né, de que fragilidades na comunicação e hostilidade parental se associam a fatores de risco ao desenvolvimento individual e familiar. Além disso, a gente destacou também o fortalecimento das fontes de apoio, né? No nosso estudo, a gente considerou babá e creche, mas existem múltiplas outras fontes de apoio, né? Apoio de membros externos, membros da família ampliada, dispositivos comunitários, né? Que as famílias podem contar, porque isso se relaciona a um melhor ajustamento à transição para a parentalidade e à relação coparental. E é isso, pessoal. Eu agradeço assim, muito a atenção de vocês e fico aberta para as perguntas agora, dúvidas, enfim.